Atos capítulo de número 9, versículo 3. Posso ler sim ou não? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos dos reis, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Senhor, o nosso coração entra em um ritmo diferente quando é alcançado pela tua palavra, e é isso que nós queremos que aconteça com ele nesse momento. Mais uma vez nessa casa, nós saímos de nossa casa para vir a este lugar, ouvir aquilo que só o Senhor pode falar. E a palavra do Senhor não volta vazia. A palavra do Senhor transforma vidas. A palavra do Senhor, meu Pai, nos coloca na posição. A palavra do Senhor nos molda para aceitarmos a tua vontade, entendermos, Senhor, os teus propósitos. Eu quero viver aquilo que a palavra do Senhor me aponta nessa noite. O meu coração está aberto, bem como dos meus irmãos que aqui estão também. É o Senhor quem manda na casa, é o Senhor que tem o controle de nossa vida, ainda que tenha nos dado livre-arbítrio. Nós usamos o livre-arbítrio para entregar a nossa vida em tuas mãos. Faz com a gente o que o Senhor quiser. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O livro de Atos é conhecido por nós como Atos dos Apóstolos, mas ele poderia muito bem ter o título de Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Atos dos homens de Deus, atos de Jesus através da vida dos homens de Deus. O próprio Jesus, pregando ainda, quando estava no meio deles, olhou para eles e disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus, antes mesmo de subir, disse para aqueles que estavam ao redor deles: permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem? Os 12? Não. Aqueles que estavam ouvindo naquele momento. De acordo com o texto, eram quase 120 que permaneceram em Jerusalém, dentro daquele tal cenáculo, onde em Atos capítulo 2 houve a efusão do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, se ouviu um vento veemente, impetuoso, foram vistas línguas repartidas como fogo que pousaram sobre cada um deles. Não foi privilégio dos apóstolos, mas foi para todos aqueles que acreditaram, obedeceram, ficaram no lugar correto, pedindo a coisa certa.
É interessante a gente abrir a Bíblia e ver que Deus usava pessoas que a gente nem o nome sabe. Nenhum nome sabe, ele usou, nenhum nome sabe, e coisas tremendas aconteceram através de algumas dessas pessoas, mas também na vida de algumas dessas pessoas. Por exemplo, até no Antigo Testamento, quando a gente observa isso, você não sabe qual era o nome da menina que estava cativa na casa de Naamã. Ninguém aqui sabe. Não adianta nenhum teólogo querer puxar fundamento para dizer que sabe o nome, que não vai ser verdade, ninguém sabe o nome. O nome dela não ficou gravado aqui. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe a mensagem que ela levou naquela casa. A mensagem foi o seguinte: ela olhou para a mulher de Naamã e disse assim, quem dera se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, certamente ele seria curado dessa lepra. A gente não sabe o nome dela, mas a gente sabe a mensagem que ela pregou lá dentro. É verdade que a gente sabe o nome de outros grandes homens e mulheres que Deus usou, mas quando Deus usa alguém, não é para que o nome desse alguém apareça. Quando Deus usa alguém, é para que o nome dele apareça. Se a gente observar, por exemplo, a vida de João o Batista, aquele que virou até gancho para as canções, que ele cresça e eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Se a gente observar o que o próprio Jesus falou acerca de João Batista, porque o próprio Jesus disse assim, nascido de mulher, não há ninguém que seja maior do que João Batista. E quando foi que Jesus falou isso acerca da vida de João Batista? Quando João estava pregando? Não. Quando João estava batizando? Não. Quando João estava preso dentro de uma cela, que dela só sairia para ser sepultado, porque ele morreu lá dentro. A cabeça dele foi decepada, foi arrancada lá dentro. Então não importa nem o nome. Vamos mais à frente um pouquinho para trazer mais um exemplo. Por exemplo, o texto vai afirmar que Jesus escolheu 12 para andar com ele, sim ou não? No começo da mensagem, no começo da caminhada, eram 12, mas mais à frente vai dizer que eram 70. Nem o nome dos 12 você sabe de cor? Então me diga então o nome dos 70. Ninguém sabe o nome dos 70. Você não sabe qual era o nome deles, de onde eles vinham, o que eles faziam, o que eles comiam, o que eles bebiam, mas a gente sabe de uma coisa: foram na Bíblia chamados de discípulos, de modo que não importa quem Deus vai usar, se tem nome, se não tem nome, o que importa é essa pessoa se colocar nas mãos dele para ser usado. E eu quero profetizar que dentro desse ano, e esse ano que ainda não acabou, você não vai só pedir, mas você também vai se entregar e vai dizer: Senhor, aqui está a minha vida, usa a minha vida do jeito que o Senhor a quiser usar. Em João 12, 26, Jesus disse assim: aquele que me servir, o Pai o honrará. Talvez a honra ainda não chegou na tua vida, porque você só quer ser servido e ainda não se colocou para servir. Tudo pode mudar, se você nessa noite abrir seu coração para Ele e abrir a sua boca dizendo o seguinte: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Senhor, toma a minha vida e usa conforme o Senhor quiser. Pode vir a honra. Saulo, se a gente for no livro de Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, atrás a gente vai perceber um tempo de muita perseguição. Em Atos 3, Pedro e João subindo junto ao templo, a hora nona, que era a hora da oração, encontraram com aquele coxo de nascença na escadaria do templo. Pedro liberou uma palavra sobre ele. Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Isso é o capítulo 3. No capítulo 4, a Bíblia vai revelar que esse homem tinha 40 anos. 40 anos de idade, nunca andou, porque era coxo desde o ventre da mãe. No capítulo 5, Pedro e João serão presos por conta disso. Por quê? Porque aqueles que nunca fizeram nada para ajudar esse homem, agora estão se levantando contra alguém que se levantou para fazer. O que é isso? É a vida. As pessoas, por exemplo, no seu trabalho não se levantam para fazer, mas quando você se levanta para fazer o que eles não fazem, eles se levantam contra você. No meio da sua família ninguém se levanta para fazer, mas se você se levantar para fazer o que eles não fizeram, no meio da tua família vão se levantar contra você. O que é isso? É a vida.
As pessoas são assim. Nunca ninguém fez nada por aquele homem. Aí quando Pedro e João se levantam para fazer algo por ele, aqueles que nunca fizeram nada se levantam não para fazer, mas para tentar até mesmo desfazer o que Pedro e João haviam feito. Só que não foi Pedro e João que fez. Quem fez foi o Senhor através de Pedro e João. Então deixa eu liberar logo essa palavra aqui. Aquilo que Deus fez na sua vida, ninguém pode desfazer, gostando eles ou não, aceitando eles ou não, concordando eles ou não. O que Deus fez por você, ninguém vai desfazer. Mas eu estou dizendo para você que começou então uma baita de uma perseguição, afronta, perseguição, e não foi fácil não. Se levantaram contra eles, se levantaram contra esse novo movimento, o cristianismo. Na cabeça de muitos doutores, na cabeça de muitos fariseus, na cabeça de muitos estudiosos, o cristianismo não passava de uma seita. Até que em Atos capítulo 5, um se levanta e diz assim: calma, deixa esses homens. Se essa obra não for de Deus, ela vai se desfazer. Todavia, se essa obra for de Deus, ninguém pode parar essa obra. E então não se levante contra, para que você não esteja se levantando contra algo que é de Deus. E Saulo era um dos perseguidores e acreditava piamente naquilo que trazia no seu coração. Paulo não nasceu sabendo isso. Saulo cresceu aprendendo isso. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ele aprende que esse novo movimento deve ser parado. Esse novo movimento na cabeça de Saulo é uma afronta ao Deus de Israel. Se a gente abrir a Bíblia no capítulo 7, a Bíblia vai trazer a história do primeiro mártir. Quem? Estevão. Estevão era um diácono, só de nome, porque a unção que estava sobre ele era de evangelista. Estevão abria a boca e pregava com poder e autoridade. Estevão abria a boca e pregava, e as pessoas paravam para ouvir o que Estevão estava pregando. E Estevão não usava só um momento, não. Estevão ia lá no Antigo Testamento, que eles julgavam dominar, e davam uma aula para eles no meio da mensagem acerca daquilo que eles pensavam saber. Estevão pregando em Atos, no capítulo 7, o texto vai dizer que a cara destes que estavam perseguindo a igreja começou a mudar. Eles ficaram como se estivessem endemoniados. Mas o mesmo texto vai dizer que o rosto de Estevão estava como se fosse o rosto de um anjo. Enquanto Estevão pregava e ficou parecido com um anjo, eles, ouvindo, ficaram parecidos com um demônio. Que coisa! No mesmo ambiente. Deus estava no ambiente usando a vida de Estevão. Enquanto aquele que está sendo usado está ficando semelhante a um anjo, aqueles que estão sendo confrontados estavam ficando parecidos com demônios. E é nessa hora que eles vão arrastar Estevão até um penhasco e querem a todo custo que Estevão pare de pregar. Mas quanto mais querem que Estevão pare de pregar, com mais ousadia Estevão está pregando. Estevão abre os olhos, olha para o céu, e quando Estevão olha para o céu, Estevão vê Jesus em pé no céu. E aquilo deu mais força ainda para Estevão. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Tem mais alguém sentindo? Aquilo deu mais força ainda para Estevão. Estevão agora começa a ser apedrejado. E nesse momento, Estevão vai fazer aquilo que aquele de quem ele estava falando um dia fez. Como assim? Jesus na cruz disse assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, Estevão disse: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Morreu apedrejado, foi o primeiro mártir. Morreu por amor da causa, por amor ao evangelho, por amor a Jesus Cristo. Morreu mesmo. E aí que aparece Saulo. Esse Saulo do capítulo 9 aparece lá, porque o texto vai dizer que arrancaram as roupas de Estevão. Apedrejaram, mataram, arrancaram as roupas e lançaram aos pés de um certo jovem chamado Saulo de Tarso.
Esse Saulo de Tarso assistiu ao apedrejamento de Estevão. Esse Saulo de Tarso aprovou o apedrejamento e morte de Estevão. E agora as roupas de Estevão foram parar nos pés dele. O que ele não sabia é que o ministério que Estevão começou, ele iria continuar. Aquilo alimentou ainda mais o ego dele, o ódio e a ira dele também. No capítulo 9, ele ainda respirando, ameaças e morte contra os discípulos. Por que o texto vai dizer ainda respirando? Porque mesmo vendo alguém morrer e defendendo a fé em Jesus Cristo, ao invés dele se converter, ele não se converte. Ele está vendo que quem morreu e teve a roupa lançada aos pés dele está morrendo, mas não nega Cristo. Está morrendo, mas não volta atrás no que está dizendo. Está convicto do que está falando. E mesmo assim, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos, ele foi até ao sumo sacerdote. Ele tem liberdade para chegar diante do sumo sacerdote. Saulo não era qualquer um. Saulo não era mais um Zezinho por aí, não. Saulo tem liberdade, tem autorização e tem voz para se fazer ouvir pelo sumo sacerdote, mais até do que se fazer ouvir, se fazer ser atendido pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote vê Saulo como de fato um grande aliado da causa deles, que era a perseguição dos cristãos. Ele vai até o sumo sacerdote e pede ao sumo sacerdote cartas para que autorizem a ele a entrar em Damasco e, chegando em Damasco, invadir as sinagogas. E se tiver algum cristão dentro da sinagoga, arrastar e matar. Ele pega a autorização, autorizam a Saulo a fazer tal coisa. E o que ele faz? Na sequência, autorizam a ele, ele rapidamente vai. Está respirando ódio, está sendo movido pelo ódio, ele está cheio de ódio. Aquilo que te enche é o que te conduz. Eu vou dizer de novo, aquilo que te enche é o que te conduz. Saulo está tão cheio de ódio, que naquele dia ele saiu de casa para matar. Saulo está tão cheio de raiva que ele saiu de casa para bater. Ele está tão cheio de ira que ele saiu de casa para pisar em pessoas. Aquilo que te enche é o que te conduz. Se você estiver cheio de mágoa, você vai ficar trancado dentro do quarto, porque isso vai te conduzir a uma depressão. Se você estiver cheio de fé, você vem para o culto, levanta a mão, dá glória a Deus e sai daqui com a tua vitória. Aquilo que te enche é aquilo que te conduz. Saulo está cheio de ódio, e é o ódio que o conduz. Mas olha o que acontece. Chegando perto de Damasco, antes de colocar o pé para dentro, antes de entrar num lugar para fazer o que ele queria, subitamente, do nada, estava tudo dando certo, o caminho estava limpo, a comitiva estava indo, os homens prontos a pisar nos outros homens, só porque falavam de algo que eles não concordavam. Os homens dispostos a ter nas suas mãos o sangue dos outros, só porque os outros não compartilham do mesmo pensamento deles. Parecido com hoje. Antes de botar os pés para dentro da cidade, subitamente, do nada, de repente, o cercou, um resplendor de luz do céu. Veio uma luz do céu e cercou Saulo. E caindo em terra, Saulo caiu. Repita comigo, caiu. Caiu em terra. Ele não ouviu a voz para cair. Ele caiu para ele ouvir a voz. Ele não ficou de pé para ouvir e depois que ouviu, caiu. Não, ele não ficou de pé. Para que ele ouvisse, ele precisou cair. Para que ele ouvisse, ele precisou estar no chão. Aí nas revistinhas em quadrinho, a gente já viu o desenho.
Saulo caindo de um cavalo. Bom, aqui não tem cavalo nenhum na história. A gente pode até imaginar, mas não tem cavalo aqui na história. Não tem cavalo? Não tem, nem camelo. Só está dizendo que ele caiu. E caindo em terra, caiu. Ouviu uma voz que dizia. Consegue entender que ele só ouviu a voz depois que ele caiu? Ele só ouviu a voz depois que ele foi parado. Se Deus não para ele não para ouvir. Desculpa. Talvez não vai ficar muito agradável para você por um instante aqui agora. Que foi necessário ele cair para ele ouvir o que Jesus queria dizer. Foi necessário ele beijar a lona. Foi necessário ele não estar de pé. Foi necessário ele estar no chão para que ele pudesse ouvir o que Jesus queria dizer. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Jesus derrubou Saulo. Foi isso que aconteceu aqui, ó. Não foi o diabo que derrubou Saulo. Não foi a situação que derrubou Saulo. Não foi um problema que derrubou Saulo. O que jogou Saulo no chão foi Jesus. Esse resplendor de luz aqui não é outra coisa senão ele. O resplendor de luz joga Saulo no chão. Jesus o parou para que ele parasse para ouvir. Eu vou dizer de novo. Jesus o parou para que ele parasse para ouvir. Se Paulo não para ouvir. Eu vou trocar isso, né? Se Saulo não para ouvir. Se Jesus não te para, você estaria na zona até hoje. Se Jesus não te para, você estaria lá com a boca na garrafa até hoje. Se Jesus não te para, você estaria fumando maconha até hoje. Se Jesus não te para, nem cartilagem no nariz você teria, de tanta cocaína que você estaria cheirando até hoje. Se Jesus não te para, você seria corno até hoje. Se Jesus não te para, você seria uma mulher da rua até hoje. Que isso, apóstolo? Tá doendo? Ainda bem que ele te parou. Ainda bem que ele te derrubou. Ou você não percebeu o caminho que você estava indo? Ainda bem que você caiu. Que se você não tivesse caído ali, você nem vivo, quem sabe, estaria mais. Ainda bem que ele entendeu que era necessário naquele momento fazer você beijar a lona, fazer você cair naquele caminho que você estava seguindo. Que aquele caminho que você estava seguindo era caminho de morte. Aquele caminho que você estava seguindo era caminho de destruição. Ele parou você antes. Ele fez você ir para o chão antes. Como que ele fez? Eu não sei, cada um aqui tem uma história. Alguns perderam o emprego, outros perderam a família. Alguém aqui perdeu a saúde. Alguém aqui começou a sofrer com uma angústia, uma depressão do nada. Alguém aqui, sem entender nada, as coisas começaram a dar errado. Os contratos foram cancelados. Não conseguia vender mais nada. Não conseguia mais dar certo em nada. E o que é isso? Era ele fazendo você parar. Ele freou a gente. Foi necessário ele frear a gente. Para e pensa. Se ele não tivesse te parado, você não teria parado. Se ele não tivesse te parado, você não teria parado de se drogar. Se ele não tivesse te parado, você não teria parado de beber. Se ele não tivesse te parado, você não teria parado de se prostituir. Se ele não tivesse te parado, você não teria parado de ir para a zona. Você não estaria vivo mais não. Teria sido destruído já. Teria sido destruído. Jesus decidiu parar Saulo. Parar para quê? Para acabar com a vida dele? Não. Para dar a ele uma nova vida. Olha aqui para mim. Se Jesus te parou lá atrás para te dar uma nova vida, viva essa nova vida que ele tem para você, sem querer voltar para a vida antiga da qual ele tirou você. Saulo cai. E ele ouve uma voz. Ele só ouviu porque caiu. Porque de pé ele estava ouvindo só a voz do seu próprio coração. De pé ele estava ouvindo só o seu próprio eu.
O Deus de Saulo era Saulo. Saulo estava naquela fase da vida que ele fazia o que queria. Ele fazia o que dava na telha. Ninguém parava Saulo. Jogaram as roupas de Estevão ensanguentado aos pés dele, e isso também não fez parar, pelo contrário, alimentou ainda mais ódio. Ele respirando ainda mais ódio contra os cristãos, ele deseja ir para cima, ele quer matar. Ninguém parava Saulo, até que Jesus entrou na história. Jesus sabe como parar a gente. Jesus para Saulo, Saulo cai, e só porque para e cai é que ele ouve. Ele está no chão, mas ele está ouvindo o que ele nunca ouviu. Para ele, naquele momento, aparentemente deu errado, mas ele está ouvindo o que ele nunca ouviu. Ele pensava que ele estava certo no que ele estava indo fazer. Então, se ele cai no meio do caminho, ou antes de entrar na cidade, aparentemente, então está dando errado. Aquilo que ele queria fazer está dando errado. Então, nesse momento que ele pensa que está dando errado, ele vai ouvir o que ele nunca havia ouvido antes. E isso foi subitamente, isso foi de repente, isso não foi programado por ele, mas foi programado pelo céu. Jesus não perguntou para ele se ele queria cair. Não, ele simplesmente o derrubou. Jesus não perguntou para ele se ele queria ouvir. Não, Jesus simplesmente o fez parar para ouvir. Saulo agora estava no chão. Repita comigo, no chão. Ele está ouvindo no chão o que nunca foi capaz de ouvir de pé. Deixa eu te dizer uma coisa, naquele problema, você começou a ouvir coisas que você nunca tinha ouvido antes. Quando Jesus freou você com uma luta aí na tua vida, quando Jesus freou você, colocando uma dificuldade na sua vida, você começou a ouvir o que você, a sua vida inteira, nunca havia escutado. Não estou falando só para quem vem do mundo, não. Estou falando para uma meia dúzia de crente também, que achavam, porque só que era crente, porque era crente há 30 anos e há 40 anos, já sabia tudo, era nada, era crente, pertencia a uma igreja, mas nunca teve intimidade com Deus, nunca recebeu o Espírito Santo, nunca foi cheio da presença, nunca sentiu Deus da forma que sente agora. Ele te parou para você parar para ouvir a Ele. Ele está ouvindo no chão o que nunca foi capaz de ouvir quando esteve em pé. O que é isso? Ser derrubado foi uma bênção. Que bom que Jesus me derrubou. Vai chegar um momento que você vai entender isso. Você vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, obrigado por ter me parado. Obrigado por ter me freado. Obrigado por ter me feito cair. Agora, tem gente com ele. E aqueles que estão com ele agora estão olhando para um Saulo caído. Aqueles que estavam acostumados a ver esse Saulo de pé mandando, agora estão vendo Paulo no chão caído. Eles estão em volta de Saulo, olhando Saulo no chão caído. Sabe o que eu aprendo aqui? Pergunta o quê? Não julgue quem está no chão. Você não tem noção do que ele está ouvindo. Não julgue quem não está de pé como você está. Talvez essa pessoa no chão está ouvindo o que você de pé nunca ouviu. Talvez essa pessoa no pior momento da vida dela esteja ouvindo da parte de Deus o que você, quem sabe, em nenhum momento da sua vida ouviu da parte de Deus. Deixa eu falar uma coisa, posso sim ou não? É melhor estar no chão ouvindo a Deus do que de pé ouvindo o diabo. É melhor estar no chão ouvindo a Deus do que de pé ouvindo o meu coração. É melhor estar no chão ouvindo a Ele do que de pé movido pela soberba. É melhor estar no chão para aprender a ser humilde do que estar de pé envenenado pela altivez e soberba. Ele está no chão, mas está ouvindo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, ouviu muito bem, olha: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Quando foi que Paulo ou Saulo conheceu Jesus?
no chão. Quando foi que Saulo conheceu Jesus? Quando caiu. Quando foi que Saulo conheceu Jesus? Quando deu errado para ele o que ele queria fazer. Quando aquilo que ele queria fazer deu errado, foi o momento em que ele conheceu Jesus. Quando Jesus o derrubou, quando ele beijou a lona, quando ele foi parar no chão, quando as pessoas olharam e disseram, está caído, foi naquele momento que ele conheceu Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Você ainda não me conhece, mas eu sei quem é você. Saulo, Saulo, eu sei quem é você, eu sei o que você faz, eu sei para onde você está indo, eu sei por que você está indo, e foi exatamente por isso que eu parei você, aleluia. Jesus sabe quem é você, sabe o que você estava fazendo, sabe para onde a sua vida estava indo, e foi exatamente por isso que naquele momento Jesus decidiu parar você. Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, Saulo, no chão, tremendo e atônito, disse, Senhor, aí a palavra mudou. Ele se converteu na hora, que coisa de doido. Porque o Senhor do versículo 6 é Quírios, é dono. Senhor, meu dono, o que queres que eu faça? Que isso? Até hoje eu mandava, mas agora quem manda é o Senhor. Até hoje eu decidia, agora quem decide é o Senhor. Até hoje eu dizia que estava certo, mas agora eu quero fazer o que o Senhor diz que é certo. Até hoje eu me conduzia, mas a partir de agora quem me conduz é o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E agora? E agora o homem que mandava em todo mundo vai depender daqueles nos quais ele mandava. Me ajuda? Estou sem voz, você já percebeu? Me ajuda? Olha para quem está do seu lado e você tem liberdade. E diga para essa pessoa, cuidado, o mundo dá voltas. Porque ele, Bruna, mandava naquela turma. E agora? E agora ele vai depender das pessoas que ele mandava. Está no texto aí, ó. Essas pessoas agora seguram no braço dele e vão conduzi-lo. Por quê? Porque ele está cego. Ele ficou cego nesse momento em que o resplendor de luz o cercou. Ele ficou cego. Agora pensa, Daiane. Ele mandava, vamos usar um nome aqui como exemplo para a gente ter um personagem, para a gente imaginar isso. Imagina Saulo, que sempre mandou no Zezinho. Zezinho, faz isso, Zezinho, faz aquilo, Zezinho, vai para lá, Zezinho, vai. Imagina o Saulo que sempre mandou nesse rapaz. E agora vai dizer assim, ó, me ajuda a entrar na cidade, segura no meu braço, estou precisando da sua ajuda. Cuidado quando você está em cima, para não pisar quem está embaixo, porque o mundo dá voltas. Daqui a pouco você vai procurar embaixo, essa pessoa não vai estar embaixo, pode ser que Deus faça ela estar em cima. Cuidado! Cuidado, você que trabalha numa empresa e quando entra alguém varrendo o chão, você joga um papel no chão de propósito, só porque você diz, ainda bem que tem papel no chão para ela limpar, porque se não fosse isso, nem emprego ela teria. Ela precisa ter sujeira para limpar. Cuidado para não menosprezar quem limpa o teu chão. Amanhã você pode precisar limpar o chão dela. Está me amaldiçoando, apóstolo? Não!
Estou falando para você seguir o que Jesus quer que você siga, antes que seja necessário Jesus te derrubar. Agora a pessoa que recebia a ordem dele, vai agora oferecer ajuda a ele. Eles entram com Saulo na cidade, onde Jesus mandou entrar, guiando Saulo pelo braço. E Saulo, que sempre enxergou, agora não está enxergando nem um palmo na frente do nariz dele, completamente cego. De acordo com o texto, ele ficou 3 dias cego, 3 dias sem enxergar, 3 dias sem comer e 3 dias sem beber. Ele entra na cidade e vai para a rua direita, e entra em uma casa lá na rua direita. Lá dentro dessa casa onde ele vai ser conduzido a estar, de acordo com o texto, ele vai orar. Saulo foi orar. O Saulo que achava que sabia tudo, agora está de joelho no chão orando. O Saulo que achava que era autossuficiente, agora está do joelho no chão e orando. Não está enxergando nada, ele está de jejum, não está comendo, não está bebendo, mas está de joelho no chão orando. E olha o que o texto vai dizer, que enquanto ele está orando, Deus deu uma visão. Ele não está vendo nada, mas ele está tendo visão. Eu vou repetir, ele não está vendo, mas ele está tendo visão. Vou falar de novo, ele não está vendo, mas ele está tendo visão. Tem gente que vê tudo, mas não tem visão de nada. Tem gente que vê a vida de todo mundo, mas não tem visão de nada. Tem gente que vê a roupa, o cabelo, a sandália, tudo de todo mundo, mas não tem visão de nada. Tem gente que entra na igreja e no final do culto, se você perguntar qual foi a roupa da irmã Gertrude, vai dizer cada detalhe da roupa. Por quê? Porque viu tudo. Mas se perguntar, viu o que Deus fez na palavra? Não sei, foi o quê? Porque não tem visão de nada. E Saulo não está vendo nada, mas está tendo visão de tudo. Em uma visão, ele viu um homem entrar na casa onde ele está, um homem chamado Ananias. Oh meu Deus, quando a visão é de Deus é assim, é rica em detalhes. Ele vai ter a visão de um homem. Olha a visão que ele está tendo. Ele na visão está orando, a porta abre, entra um homem chamado Ananias, coloca a mão sobre ele, ora, e quando ora ele volta a ver. E o que é isso, irmão? Entenda uma coisa, esse homem da visão entra em qual casa? Na casa que ele está. Esse homem da visão coloca a mão sobre quem? Sobre ele. Coloca a mão sobre ele em que momento? No momento em que ele está orando. E o que ele estava fazendo agora? Exatamente orando. O que Saulo está tendo aqui? Saulo está tendo uma visão acerca de como vai ser o futuro dele. Eu vou te dizer, Saulo está tendo uma visão acerca de como vai ser o futuro dele. Eu vou profetizar, não é quinta profética não, mas Deus manda na casa. Deus vai te dar visão sobre o seu futuro. Deus vai abrir sua visão espiritual. Deus vai te dar sinais do que vai fazer na sua vida. Deus vai te dar sinais do que vai fazer na sua casa. Deus vai te dar sinais do que vai fazer na sua saúde. Você vai orar e vai se ver orando e recebendo. Eu vou repetir, você vai orar e vai se ver orando e recebendo. Deus vai dar visão de futuro aqui. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Isso não é uma visão, isso aqui é o futuro dele. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Enquanto Saulo está orando, Jesus foi lá na casa de um homem chamado Ananias. Então, peraí. A visão de Saulo, um homem chamado Ananias. Enquanto Saulo está orando e na visão tem um homem chamado Ananias, Jesus vai lá na casa de um homem chamado Ananias.
aquilo que Jesus vai te mostrar em visão já existe. Aquilo que Jesus fará você enxergar com os olhos espirituais já existe. Mas apóstolo, o médico disse que não existe. Não existe na medicina, mas no céu já existe a cura. No céu já existe a restauração. No céu já existe a porta aberta. No céu já existe um filho para você. No céu já existe o teu chamado. No céu já existe o ministério que Deus te entrega. No céu já existe essa tua vitória. No céu já existe a libertação do seu filho. No céu já existe a transformação da tua vida. Já existe. Ele está orando, ele vê um homem chamado Ananias. Enquanto isso, Jesus vai na casa de um homem chamado Ananias e diz para Ananias: Ananias, eis-me aqui, Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Peraí. Tem um Saulo orando, e na visão que ele está tendo enquanto ele ora, sinal que ele só tem a visão porque ora. Porque se não orasse não teria tido a visão. É porque quem não ora vive chorando pelo passado. Quem ora já começa a celebrar pelo futuro. Então, porque ele está orando, ele está tendo uma visão, e na visão que ele está tendo, tem um homem chamado Ananias. Aí agora Jesus vai até a casa de um homem chamado Ananias, e chama Ananias, e Ananias vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E olha o que Jesus vai falar para Ananias: vai à rua chamada direita. Vai à rua chamada direita. O que é isso? É porque enquanto você ora, Jesus já está dando o endereço para a tua vitória. Enquanto você está de joelhos orando, o seu milagre já está recebendo o endereço que é para te alcançar. Eu vou dizer de novo qual é o endereço. É exatamente o endereço no qual ele está de joelho orando. Por quê? Porque lugar que eu dobro o meu joelho para orar sempre vai virar endereço da minha vitória. Eu vou repetir: lugar que eu dobro o meu joelho para orar sempre vai virar endereço da minha vitória. Ora na tua casa, que ela vira o endereço da tua vitória. Ora no teu local de trabalho, que vira o endereço da sua vitória. Ora na casa do teu pai, aquela casa vai virar endereço de vitória. Porque onde você orar, você vai atrair o céu para aquele lugar. Vai na rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Quem está dizendo que Saulo está orando? Jesus. Jesus sabe quando você ora. Não. Jesus sabe quando você ora. Jesus sabe quando você chora. Sabe aquele dia que você disse: eu estou orando e parece que Jesus não está ouvindo? Engano seu. Jesus sabe quando você ora. Jesus sabe quando você chora. Jesus sabe quando você adora. Ananias, vai lá, porque eis que ele está orando. Oh meu Deus, ele nem terminou de orar e Jesus já está mandando a resposta para lá. Você entendeu, Tiago? Agora, ele nem terminou de orar e Jesus já está preparando a resposta para enviar para lá. Antes da tua oração terminar, você já vai começar a sentir que a resposta já chegou no lugar. Vai lá, porque ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Eita! E com quem Jesus está falando? Ananias. Jesus está dizendo para Ananias: vai lá, o endereço é esse, a casa tal. Porque Saulo de Tarso está orando, e na visão que ele está tendo lá agora, porque ele está tendo uma visão agora, na visão que ele está tendo agora, entra na casa um homem chamado Ananias, e põe a mão sobre ele para que ele veja. Sabe o que Jesus está dizendo para Ananias? Pergunta o quê? Você é a resposta da oração de alguém.
Ô Ananias, oi, levanta, por quê? Porque você é a resposta da oração de alguém. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Você, Ananias, é a resposta da oração de alguém. Só que Ananias não entendeu. E respondeu Ananias, era só obedecer, rapaz. É interessante. Ananias já é crente há muito tempo. Jesus manda e ele questiona. Saulo acabou de se converter. Jesus manda e ele obedece. É muita Anania no meio das igrejas. O quê? Uns bode velho, uns crente velho, que ouve e não obedece mais. Saulo acabou de se converter, perguntou: Jesus, o senhor quer que eu faça o quê? Entra na cidade. Ele vai para dentro da cidade. Ananias é crente há um tempão. Jesus está dizendo: vai lá. Ele está dizendo: mas Senhor, espera um cadinho só. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos santos em Jerusalém. É como se Ananias estivesse dizendo: Senhor, será que a gente está falando da mesma pessoa? Porque se a gente estiver falando da mesma pessoa, tem alguma coisa errada, porque eu já ouvi falar muito acerca dele. Ananias ouviu falar, mas Jesus sabe quem ele é. Ananias ouviu falar, mas Jesus sabe quem ele é. Cuidado com esse negócio de ouvir falar acerca de alguém e julgar a pessoa sem nem conhecer. Tem muita gente que você diz que não gosta e você nunca esteve com a pessoa. O evento de sábado que eu preguei lá no Regretivo, aconteceu um negócio interessante. Quando eu terminei de pregar, que desci lá do palco que virou um altar, eu fui lá para trás, até os intercessores foram atrás de mim porque ficaram ligados. Porque assim que eu fui, chegou um rapaz, um bicho grandão, perto de mim e disse assim: eu posso falar com o senhor? Eu falei: pode. Só que estava um barulho muito grande. Eu falei: rapaz, vamos ali para fora, porque aqui eu não consigo te ouvir. Ele me puxou lá para fora e a turma aqui da igreja foi atrás, pensou que era alguma coisa. Ele falou assim: ó, eu queria te pedir perdão. Eu falei: mas eu te conheço. Ele: não, o senhor não me conhece não, mas eu preciso te pedir perdão. Eu falei: mas por que você precisa me pedir perdão? Ele: porque eu achava que o senhor era de um jeito, mas eu estou vendo que o senhor é de outro. Eu julgava o Senhor, mas eu não te conhecia. Eu te julgava, eu falava mal do Senhor, mas eu não te conhecia. Mas depois que eu te ouvi pregar, eu estou vendo que o senhor é homem de Deus. Meu Deus, o camarada nunca me viu na vida, nunca esteve comigo e falava mal de mim. Por que falava mal de mim? Com base em alguma coisa que ele ouviu de outro. Cuidado com esse negócio de ouvir falar e já nutrir um julgamento no seu coração. Ele ouviu falar, mas Jesus conhecia de verdade. Senhor, o bicho é ruim, Senhor. Eu sei que ele tem poder, autorização dos sacerdotes para perseguir todas as pessoas que invocam o seu nome. Ou seja, eu estou querendo desobedecer e é pelo Senhor mesmo, tá? Eu não estou querendo fazer o que o Senhor está mandando não, e é porque eu amo o Senhor, porque Ele fala mal do Senhor, porque Ele persegue o povo que é do Senhor. Jesus deixou Ananias falar. Repita comigo: deixou falar. Depois que Ananias falou tudo, Ananias falou tudo contra Saulo, Jesus levantou a voz e disse assim: ó, vai. Que é isso? Jesus ouviu tudo que Ananias falou, e mesmo assim depois olhou para Ananias e disse assim: ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Jesus, que? Porque a última palavra sempre será dele. A última palavra sempre será dele. Pastor, estão falando mal de mim no trabalho e Jesus não faz nada. Jesus está deixando falar, porque a última palavra é dele. Apóstolo, estão falando mal de mim no meio da minha família, mas eu não sou o que eles estão dizendo. Jesus está deixando falar, porque a última palavra será dele. Você está entendendo ou não? Deixa quem quiser falar acerca da sua vida. A última palavra é de Jesus. Vai, porque eu vou levantar ele? Não. Vai, porque eu vou escolher ele? Não. Vai, porque eu vou separá-lo? Não. Vai, porque eu vou fazer? Não. Vai, porque ele é.
vai, porque ele é. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa altura aqui, Saulo ainda não havia ganho nenhuma alma. O maior evangelista do Novo Testamento foi ele. Foi o maior. Foi quem mais ganhou almas no Novo Testamento, foi Paulo. Agora pega a visão, como diz meu irmão lá de trás. Até aqui, ele não ganhou uma alma. Até aqui, ele não pregou para ninguém. Até aqui, ninguém se converteu através de uma mensagem que tenha saído da boca dele. E até aqui, ele ainda não fez nada, mas para Jesus ele já é. Para Jesus você já é. Mas apóstolo, para Jesus você já é. Mas eu ainda nem estou fazendo a obra. Para Jesus você já é. Mas eu ainda nem me levantei para fazer Pai do Gerar. Para Jesus você já é. Mas eu ainda não sou obreiro. Para Jesus você já é. Mas eu ainda não ganhei nenhuma alma. Para Jesus você já é. As pessoas só enxergam o teu presente, o teu passado, mas Jesus vai te dar o gostinho do teu futuro. Para Ele você já é. Para Ele você já é pai. Para Ele você já é mãe. Para Ele o seu casamento já está restaurado. Para Ele o teu filho já está liberto. Para Jesus você já é mais que vencedor. Quem está comigo para dar glória? E aqui a gente conhece ele pelo nome de Saulo. Depois daqui a gente passa a conhecer a ele pelo nome de... Você não entendeu? Vou desenhar para você entender. O camarada ficou 3 dias sem enxergar. 3 dias depois, chega alguém, coloca a mão na cabeça dele, na mesma hora ele enxerga. Os especialistas concordam que a criança, depois que nasce, ele fica 3 dias sem enxergar direito, mas 3 dias depois ele começa a enxergar tudo de forma livre, sem nada embaçado. Então uma criança, eu posso afirmar então, que uma criança passa a enxergar claramente no 3º dia. Paulo ou Saulo enxergou no 3º dia. Toda criança quando nasce ganha um nome, e ele aqui ganhou um novo nome, Paulo. Que é isso? Enquanto tem o Ananias que está querendo condená-lo pela vida antiga, Jesus está dizendo: para mim ele nasceu de novo. Para mim ele nasceu de novo. Deixa eu falar. Enquanto o diabo quer ficar te julgando pelo teu passado, Jesus está olhando e está dizendo: para mim ela nasceu de novo. Para mim ele nasceu de novo. Enquanto familiares querem te acusar por aquilo que você já fez, Jesus está olhando para você, está dizendo: ela nasceu de novo, ele nasceu de novo. Mas aquela ali é uma fofoqueira. Nasceu de novo. Mas aquele ali é um 171, é um trambiqueiro. Um dia foi, mas aquele morreu. Nasceu de novo. E quem nasce de novo vai provar de nova história. Fica de pé comigo aí, vaso. É tanta diferença do que Saulo era para Ananias do que Saulo era para Jesus. Olha o que Saulo era para Ananias. Para Ananias, Saulo não presta, é ruim, é perverso, é sanguinário, é um homem que merece morrer. Isso é o que Saulo é para Ananias. E para Jesus é vaso escolhido, é alguém que nasceu de novo. Você vai ficar com o que as pessoas dizem? Ou você vai ficar com o que Jesus diz ao seu respeito? Poxa, eu estou mal porque Gertrude disse que eu sou isso ou aquilo outro. Deixa Gertrude falar sozinha. Irmão, você tem alguma Gertrude aqui? Eu não acredito que tenha não, mas é só para usar como exemplo. Tá? Ou tem Gertrude aqui, gente? Se tiver alguém me avisa depois que eu paro com isso. Esquece o que os outros dizem. Para de entregar às pessoas. Para de entregar às pessoas o controle das suas emoções. Tem gente que é assim, que são os outros quem decide como vai ser o dia dela. Se falarem uma coisinha assim, pronto, é o suficiente para estragar o dia dela. Ninguém
vai estragar teu dia. Ninguém vai estragar teu dia. Você amanhã vai levantar pela manhã e vai dizer: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você não vai entregar o controle das suas emoções na mão de ninguém. Por quê? Porque não importa o que estão falando do teu passado, eles te julgam com base no teu passado, mas para Jesus você já é o quê? Uma nova criatura na presença dele. Aleluia! O teu passado está todo rabiscado, amassado, triturado, mas o teu futuro está intacto e vai ser glorioso. Quem crê, dá glória a Deus aí. Vamos adorar.